Muita gente não consegue entender o amor platônico que Lula tem em relação a Bolsonaro. Não tem, não? Eu te mostro, então. Olha só, lá na Espanha, Lula traz isso aqui. Em Madrid, Lula defende que Bolsonaro seja julgado por chacina na pandemia. Enfim, lá ele teve que falar do Bolsonaro de novo. Bolsonaro vai ser uma pedra no sapato da vida do Lula pelo resto da existência do Lula. Sabe aquela paixão de infância que nunca vai acabar, aquela paixão avassaladora? Pois é, porque Lula não perde a oportunidade de lembrar ao mundo que Bolsonaro existe, né? Porque toda vez que ele está em algum evento internacional, ele não consegue ficar sem falar de Bolsonaro. Por quê, hein? Será que Bolsonaro ainda incomoda Lula? Será que realmente Bolsonaro incomoda o governo petista? Eu vou te mostrar que sim. Mas antes, deixa eu me apresentar, né? Talvez você é novo no canal. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e a gente está aqui para discutir um pouquinho mais sobre o que acontece na política brasileira. E como eu disse a vocês, Lula ainda tem um ressentimento muito grande em relação a Bolsonaro. Porque ele sabe que apesar de toda a estrutura que ele teve que armar para enfrentar Bolsonaro, ele quase não conseguiu. Foi por pouco. E mesmo depois, Bolsonaro está na dele e ainda assim vem trazendo conflitos para o governo Lula. Olha esse editorial do jornal Metrópolis também. Evento com patrocínio do governo Lula receberá Jair Bolsonaro. E aí o Lula fica pistola com isso. O que vai acontecer? Aqui em Ribeirão Preto tem um evento chamado AgriShow e vai começar em 1º de maio, aqui em Ribeirão Preto. E aí vai estar aqui Tarcísio de Freitas, abre aspas, para mim é o meu preferido, tá? Da política brasileira, hoje Tarcísio de Freitas é o melhor. Vem Tarcísio de Freitas ao lado de Bolsonaro. O governo Lula chegou a fazer investimentos de publicidade na AgriShow, mas o governo Lula, o Lula não foi convidado para vir, nem foi chamado para vir nesse evento. Foi chamado o Bolsonaro. E é uma das maiores feiras do agro do Brasil. Depois do Bolsonaro confirmar, e aqui a Jovem Pan, mas está em vários outros editoriais, o evento, a AgriShow, desconvidou o ministro da Agricultura do governo Lula. Com a presença de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas confirmadas, o presidente da feira sugeriu a Carlos Fávaro que fosse o evento em outra data. Afinal, Bolsonaro vai estar lá. O que eu vi de assunto aqui, de comentários? Que o agro vai estar em peso e que no dia que o Bolsonaro vai estar no evento com o Tarcísio, que vai ser recorde, mas recorde de público. Não para ver o evento do show, não para ver a AgriShow, para ver o Bolsonaro, E isso cada vez mais incomoda. Tanto é que Lula estava quase se contendo. Ele foi para Portugal, falou pouco, bem pouquinho de Bolsonaro. Depois que chegou essa matéria até ele, depois que ele ficou sabendo que o Carlos Fávaro foi desconvidado, aí ele não aguentou. Aí começou a disparar contra Bolsonaro. Aí eu te pergunto, é uma paixão reprimida ou não é? Diz pra mim. Bora lá. Pessoal, tem mais uma matéria que eu quero trazer para vocês que eu achei muito interessante. O Flávio Bolsonaro, ele quer que Lula faça um depoimento à CPMI do 8 de janeiro. E ele diz o seguinte, será que ele ficou sabendo antes? O senador falou em colocá-lo, mas entendimento jurídico é de que o presidente da República só pode ser chamado a convite, com possibilidade de recusá-lo. E realmente é esse o entendimento mesmo, tá? Qualquer um do governo Lula pode ser convocado a prestar esclarecimento na CPI. Entretanto, ministros do Supremo Tribunal Federal e o presidente da República são convidados e, caso não queiram, não podem comparecer. É o caso, inclusive, do próprio Alexandre de Moraes, que deveria estar nessa CPI. Afinal, casos como o da prisão de Anderson Torres, tudo isso está ligado ao judiciário. E isso aqui, e tudo que vem acontecendo ultimamente, vem só demonstrando a fraqueza do legislativo dentro das pautas de controle.
E é grave, por quê? Porque o legislativo é onde tem a maior seara de pessoas eleitas pelo povo. Eleitas pelo povo. É por isso que o Arthur Lira briga por um semipresidencialismo aqui no Brasil. E eu falo, seria interessante até um parlamentarismo no Brasil. Eu já perdi qualquer fé com relação ao presidencialismo e eu acho que deveria ser feito um plebiscito, um referendo, na verdade um plebiscito sobre a implementação do parlamentarismo no Brasil. O que vocês acham sobre isso? Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Mas enfim, o Randolph Rodrigues falou que a das primeiras agendas que vai acontecer vai ser com o Alexandre de Moraes. E quem viu essa matéria do UOL Notícias aqui, em que o Randolph Rodrigues fala isso, achou, o primeiro convocado vai ser Alexandre de Moraes. Não, não é bem assim não, tá? Quer dizer que das primeiras agendas é que a hora que definir quem são os membros, eles vão ter uma reunião com o Alexandre de Moraes para pegar informações sobre os atos antidemocráticos para levar para a CPI. Vai ter troca de informações aqui para poder levar até a CPMI. Mudando de assunto um pouco, mas quase não tanto, a gente está falando de Alexandre de Moraes e convocado para a CPMI. Teve gente que nesse caso aqui, teve gente aqui que confundiu ainda mais, achando que o Alexandre de Moraes vai na CPI do dia 8 de janeiro por causa dessa matéria do Paulo Capelli. Bolsonaristas querem convocar Alexandre de Moraes em caso de CPI. Então teve muita gente, mas se você, doutor Sandro, acabou de falar que não dá para convocar um ministro do STF, como que os bolsonaristas querem convocar o Alexandre de Moraes? Tá, isso aqui é o caso de uma CPI Yanomami, preste atenção, CPI Yanomami, que o governo Lula quer abrir. À época, quem era o secretário era o Alexandre de Moraes. E aí ele vai ser convocado na condição de secretário, e não por um ato devido à atribuição dele como ministro do STF. Então, se tiver a CPI Yanomami, Alexandre de Moraes pode ser convocado porque os atos foram enquanto ele era secretário e fazia o controle lá do governo nas ações do Yanomami, dos índios Yanomamis, tá? Então, só para não ficar essa dúvida aqui. E ainda sobre esse assunto de CPI e atuação do judiciário, trago uma editorial do Estadão para você, tá bom? Vamos lá. Denúncias de 8 de janeiro impõem múltiplos desafios à justiça. O STF tem o dever de aplicar a lei, tá? Aqui é uma crítica. Ele tem um dever de aplicar a lei. Ser coerente com sua jurisprudência, sem buscar aplausos de quem quer que seja. E aqui ele faz a crítica aqui mesmo, porque o que acontece? Ele tem que acompanhar a jurisprudência deles e eles não estão. Eles estão buscando aplausos da ala petista. É isso aqui que é a crítica que o Jornal do Estadão faz. Eles não estão observando o devido processo legal, eles não estão nem aí. E tem uma bomba acontecendo que a revista Veja nos traz. O laudo psiquiátrico que foi apresentado em relação ao Anderson Torres, que foi utilizado pela defesa, aponta que o ex-ministro apresenta risco, inclusive, de se suicidar, inclusive risco de suicídio. Esse é o editorial da Veja que trouxe aqui. E o porquê que isso é grave? Porque se acontecer algo nesse nível, as estruturas vão ser abaladas. Porque muitos entendem que ele nem devia, eu sou um que entende que ele não devia estar preso. Como advogado, eu digo, dentro da defesa, dentro do que a própria Defensoria Pública falou, ele não devia estar preso, ele não tem justificativo, não tem razão de ser desse homem estar preso. E ele vem apresentando o quê? Sinais graves psicológicos, tortura psicológica mesmo. E aí, qual que é o intuito? Já tem uma matéria do UOL, é só você pesquisar aqui, que foi o Josias de Souza que falou. O intuito deles é pressionar, minar Anderson Torres para que ele fale sobre Bolsonaro, ou seja, que ele diga que não, Bolsonaro queria dar um golpe mesmo. Esse é o intuito. E sabe, e se acontecer alguma coisa contra a vida do Anderson Torres, vai dar ruim isso aqui, tá? Vai ser ruim isso aí, porque vai descredibilizar ainda mais o judiciário e nem tudo consegue ser escondido por muito tempo. Afinal, o Lula tentou esconder as imagens do 8 de janeiro por 5 anos. Já veio à tona, né? Vamos lá. Tem a Bárbara Passos,
do canal oficial dela no Instagram, ela colocou 3 postagens aqui. E agora a gente vai falar do PL das fake news. Olha só, antes da gente chegar aqui, e o próximo a figurar nessas matérias aqui, seremos nós com a PL das fake news, tá? Após polêmica com comediantes, Maduro anuncia lei para regular as redes sociais. Sempre tem que ter uma justificativa, tá? Então ele brigou com os comediantes, não gostou das piadas que os comediantes fizeram e anunciou uma lei para regular as redes sociais. Lei na Nicarágua prevê pena de prisão para quem o governo considerar que publica notícias falsas. Ou seja, as pessoas que criticam o governo de Ortega lá na Nicarágua, que fala que ele é ditador, que ele impõe com mão dura a vontade do governo, não há espaço para oposição, é preso por falar que publica notícia falsa. Lei da mordaça, as novas normas em Cuba que criminalizam quem fala mal do governo nas redes sociais. Então, falar mal do governo nas redes sociais em Cuba é cadeia, chilindró. Você pode falar qualquer coisa, mas se falar mal do governo, cadeia. Pois é, será que nós seremos o próximo desse noticiário aqui, depois que a PL das fake news for divulgada? Complicado, hein? Bora partir para outra matéria, Jornal Metrópolis. Olha só como que a nossa política brasileira anda calma e pacífica, né? O senador Marcelo Castro, ele recusou passar um reajuste de 18% das forças de segurança do Distrito Federal. Então ele recusou a emenda. E aí veio o deputado distrital, que é o Wellington Luiz, e deu uma mensagem carinhosa para ele. Vamos sentar a porrada para ele largar de ser otário, diz o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal sobre um senador. Você tem noção do nível que chegou a discussão política brasileira? Então, é o presidente da Câmara do Distrito Federal falou que vai sentar a porrada para o senador largar de ser otário, tá? Fazer o quê, né? É a política do Brasil. Bora lá, matéria do jornal Metrópolis. Prejuízo ao PCC. PCC aqui do Brasil. Portugal apreendeu 628 milhões em cocaína brasileira. Portugal vem filtrando, e a polícia de Portugal entendeu que tem um grande esquema de que os nossos, os traficantes brasileiros estão enviando, os nossos aeroportos estão servindo como válvula de escape com troca de malas para nossa cocaína chegar lá em Portugal. Tá? Isso é grave, grave demais. Então, a polícia portuguesa acabou de armar um arsenal para descobrir o que está acontecendo. Teve o caso de 2 mulheres que foram presas porque tiveram uma mala trocada. Gerou um grande rebuliço isso aqui, e o governo Lula demorou a atuar e mandar informações para a justiça. Eu não me lembro se era a justiça alemã, era na Alemanha que elas estavam. Essa matéria circulou há alguns dias. Mas foi para a Alemanha e chegando lá elas foram presas porque a mala tinha drogas nas malas, mas é porque foram trocadas aqui no aeroporto. Isso dá medo, né? Então o governo já sabia que tinha esse esquema, a polícia daqui sabia, o governo não entrou para ligar para o governo de lá e pedir uma maior celeridade, teve críticas ao governo em relação a isso. Então assim, tudo isso é muito, muito grave mesmo, né? Por fim, mas não menos importante, mais uma matéria aqui relativa a finanças. Dívida pública federal chega a 5,8 trilhões já no mês de março. Não para de crescer. Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional na tarde dessa quarta-feira. A dívida externa ficou em 234 bilhões. Estamos sem plano econômico, a nossa economia em recessão, recorde de arrecadação do governo, que já passou da casa do trilhão, e a dívida pública não para de crescer, tá? Aonde a gente vai parar? Não sei. Cuba, Venezuela? Não sei. Espero que não. Mas enfim, a gente tem que alertar enquanto tá tempo. A gente tá batendo nessa porta, tá falando, gente, abre o olho, não dá para continuar essa polarização, porque a coisa tá indo mal, tá? Então a gente sabe que a política econômica do Guedes foi adequada, tá? Em 3 meses a gente já viu aí o estrago que dá para se fazer, né? Em quase 4 meses já de governo, o estrago que se faz. Então, 4 meses completos já de governo. Então, vamos abrir os olhos aí sobre a questão econômica do nosso Brasil, tá bom?
Pessoal, obrigado por ter acompanhado a gente aqui no canal. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã a gente está aqui de volta trazendo mais conteúdo para vocês. Grande abraço.